Muito bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado. E quem resolveu acordar cedo para estudar exatamente, eu mesma. Tenho bastante conteúdo de farmacologia para estudar hoje. Então ali eu já separei os que vão ser da primeira prova, os que vão ser da segunda prova, porque a nossa prova, graças a Deus, é dividida em 2, então não é tanta coisa para estudar de uma vez só. E hoje o planejamento é assistir uma aula que o professor deixou gravada pra gente, de um dia que ele não pôde ir, e daí ele deixou gravada. A aula é de antibióticos, esse slide aí. Então o planejamento de hoje é assistir ele e depois estudar esses slides, que é o da primeira prova. Então tem fármacos do trato gastrointestinal, respiratório, diuréticos, ali do sistema renal e tudo. E o outro montinho de slides ali é da segunda prova, que esses a gente não vai estudar hoje, então a gente vai deixar para a semana que vem. A intenção de hoje é estudar os da primeira prova mesmo. Tem bastante coisa para ser feita, então sem enrolação a gente vai tentar estudar todos esses slides hoje. Começar com a aula, de antibióticos, assistir e fazer anotações ali no slide que eu imprimi. O que eu achei um método muito bom para estudar para a aula desse professor é realmente imprimir o slide e ir fazendo anotações em sala, porque fica muito mais fácil e muito mais prático de serem feitas as anotações, né? A velocidade que as bactérias conseguem adquirir resistência. O áudio tá horrível dessa Então é aula. uma guerra que a gente não tem como ganhar. Então a única Vai ser 1h e pouco de aula com esse áudio. Deus me ajude. Olha aqui, escuta. forma da gente colocar, da gente impedir que isso seja algo... Terminei agora, 10h20. Eu comecei a assistir essa aula, era umas 8 horas. Só que eu fui pausando ela, então demorei um pouco mais. Ela tem 1h30. Sensação de desespero total, assim. Foi uma aula sobre antibióticos, só que foi o professor passou pra gente, tipo, uma palestra que ele deu numa clínica veterinária.
Então foi muito confuso, tipo, ele não explicou que nem ele explica em sala de aula, assim, bem detalhado, bem com calma. Então o áudio tava horrível, como vocês escutaram antes. Não dava pra entender os medicamentos que ele falava, o nome dos medicamentos. Tipo, anotei bem pouca coisa porque eu não entendi quase nada. E assim, sei lá agora o que eu vou fazer. Eu tenho que estudar, vou estudar fármaco hoje. Então eu vou estudar pra primeira prova dele, que vai ser na quarta-feira que vem já. Vai cair fármacos que atuam no trato respiratório, no sistema renal, no trato gastrointestinal e antibióticos. Então, antibióticos nem sei se eu vou estudar de verdade mesmo assim, vou ter que pegar uma outra videoaula porque eu realmente não entendi absolutamente nada. Tipo, só mini coisas, coisas basiquinhas. Vou estudar daqui a pouco, vou dar uma pausa agora, né? E daí eu vou começar com o trato gastrointestinal. Eu tinha começado a fazer esse resumo já antes, só que eu nem lembro o que eu escrevi assim, então eu acho que eu vou começar de novo. Ou vou pegar aquele mesmo ali que eu já comecei e dar uma lida nele e ir fazendo outros resumos. Esperar um pouco porque a situação que tá os meus slides ali, ó. Tem um gato em cima. E eu preciso de tudo que tá embaixo dela. Então agora, aproveitar que ela tá ali, vou dormir. Ó. Vou descansar e depois eu volto aqui. Terminei o primeiro slide que eu peguei para estudar de fármacos que atuam no trato gastrointestinal. Então deu duas folhas, frente e verso. Eu já tinha começado eles, então eu só escrevi uma. Mas eu dei uma lida assim e deu para entender bem. Esse tá mais de boa, tem bastante fármaco, vai dar um trabalhinho para decorar todos. Mas pelo menos a gente entendeu esse, né? Então tá melhor do que antibióticos. Eu fui ver agora para pegar o sistema do fármacos que atuam no trato respiratório, só que meu portal não tá abrindo. E a minha amiga falou que o dela também não. Então não temos um problema, não é mesmo? Vou para agora pros... Como é que é o nome? Que atuam no sistema renal. Ele é bem curtinho. Tipo, ele só tem isso de slides. Então acho que vai ser rapidinho de fazer, apesar que tem bastante anotação, como vocês podem ver. Tem esse slide e tem esse que o professor disse que é a mesma coisa. Esse que ele nem chegou a passar... Não, mentira, eu acho que ele passou esse aqui na sala. Mas é praticamente a mesma coisa. Daí, depois, no caso, faltaria antibióticos, que eu tô meio assim de querer estudar eles. Mas ainda são 11h50, então eu ainda tenho a tarde inteira, né, pra estudar. Então acho que vou ter que estudar. Ainda mais que eu não vou ter o de sistema respiratório. Se ninguém tiver baixado ele e não mandar lá no grupo da sala. Mas se não conseguir, se eu terminar tudo e tiver afim ainda, eu vou continuar estudando avicultura, que foi o estudo que eu fiz ontem. Eu nem filmei pra vocês porque eu queria filmar só o dia de hoje, só a quarta-feira. Ontem eu estudei em avicultura, né, produção e doenças de aves, doença de Marek. Deu um resumo bem grandinho. 3 páginas, praticamente. E, nossa, me cansou muito esse slide ontem. E daí ainda faltam milhões de doenças pra estudar, porque o professor passou conteúdo que só Deus na causa, né? Me deu uma leseira bem grande depois que eu dei uma pausa da aula que eu assisti de antibióticos e vim pra estudar os do gastrointestinal. Que eu falei, meu Deus, não vou conseguir estudar. Mas eu me forcei e daí agora vai embora. Agora eu acho que não estou com tanta preguiça assim pra estudar o do sistema renal. Eu esqueci de falar também que ontem, além de estudar doença de Marek em avicultura, eu eu fiz o trabalho de vigilância sanitária, né? Terminei o trabalho. Que eu tinha começado no sábado, mas eu não tinha terminado. Daí ontem eu finalizei por completo, fiz introdução, conclusão, sumário, terminei o desenvolvimento que faltava também. Então agora todos os trabalhos estão finalizados, graças a Deus. Ontem foi até 10 da noite
Eu comecei, acho que era umas 6 horas. 5 horas. 5 horas eu comecei. Até terminar o trabalho e até estudar, fui até as 10. Só pra contextualizar. Bebam água. Fica a dica. Parei no meio aqui dos fármacos do sistema renal, porque eu tenho muita anotação nesse slide. Eu achei que era pouca coisa, mas acaba sendo bastante. E eu tô com fome, porque já são 10 para 1 da tarde. Então eu vou fazer alguma coisa pra comer, fazer entre aspas, vou fritar um hambúrguer mesmo e comer com pão, e aí vai ser isso. E daí vou dar uma descansada e depois eu volto, porque minha barriga não está me deixando eu me concentrar. Então não adianta continuar quando eu tô com fome, já era. Tem que parar pra comer. Então agora a gente vai fritar o nosso super hambúrguer gourmet. Terminei a parte do sistema renal. Eu tinha dado uma pausa, né, depois do almoço. Agora já são 2 horas. Esse deu um resuminho menorzinho. Eu acho que chega por hoje, porque ninguém mandou os slides do sistema respiratório, que era o que eu queria estudar. E antibióticos, não tô afim. Não é pra hoje, não quero estudar hoje. Eu vou dar por finalizado minha sessão de estudos. Só que antes de finalizar o vídeo, eu queria falar sobre um assuntinho com vocês. Como continuar motivado e estudar para as provas, mesmo antes, né? Antes de responder isso, dar as minhas dicas do que eu faço para me motivar, eu queria falar para vocês como que ficou o meu calendário de provas. Porque graças a Deus ele tá meio espaçado, então é um pouco menos pior do que poderia ser. A minha primeira prova é dia 21 de vigilância sanitária, na terça-feira. E daí quarta eu tenho a prova 1 de farmacologia. E na sexta, dia 24, eu tenho prova de avicultura. Daí na outra semana tenho prova só na quarta, de farmacologia 2. Na quinta, de patologia. E na sexta, dia 1º de dezembro, a última prova, que é a de ruminantes. Olhando assim, eu já tô com muita coisa adiantada agora. Depois da última semana que passou, eu consegui adiantar bastante coisa. Ainda tem quinta e sexta, né, e sábado e final de semana pra estudar. E daí sim começar a realmente estudar pras provas. Porque eu gosto de fazer os resumos antes da semana de provas. Porque no dia que eu tenho a prova, eu não gosto de ficar fazendo resumo. O máximo que eu faço é um resumo do resumo. Que daí, tipo, só mini tópicos assim pra eu conseguir gravar melhor. A questão é de como se motivar, né, pra conseguir fazer isso tanto tempo antes e não perder o gás. Não perder a vontade. A primeira coisa que eu falo pra vocês pensarem, pensa no depois. Depois que acabar a faculdade, depois que acabar o semestre, depois que você fizer a semana de provas, você vai viajar, você vai ficar em casa sem fazer nada, você vai, no caso, só continuar trabalhando, não vai ter que estudar. E também, uma outra coisa é pensar na semana de recuperações. Por que você não estudar agora, pra você não ter que estudar de novo pra de recuperação? Porque a de recuperação é 1000 vezes pior. No caso da minha faculdade são as 2 provas, né, do bimestre, dos 2 bimestres, então o conteúdo dobra. Já é muito conteúdo pra estudar numa prova só, agora imagina você estudar o dobro. Mas enfim, pensem nisso, pensem no depois, que daí quando acabar, acabou, você passou. Não precisa ficar se preocupando em fazer a prova de recuperação e se vou passar, se não vou, se vou ficar de DP, se vou reprovar na matéria. Esse tipo de pensamento é o que me motiva, porque, tipo assim, as minhas notas, elas estão um pouquinho acima da média. Tipo, tem uma matéria só que eu tô bem nela mesmo, que é a farmacologia, graças a Deus. Mas mesmo assim eu tô estudando porque eu não quero nem pensar na possibilidade de poder pegar uma final nessa matéria. Acho que é isso.
eu sempre penso nessas duas coisas, em não fazer a prova final e que depois eu tô livre e já chega e acabou e acaba, você tem entra de férias antes do que todo mundo, você fica de boa. Então é isso, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo com um conteúdo diferente, né? Eu nunca tinha feito um dia de estudo, sempre uma semana. Mas eu acho que deu pra aproveitar, agora eu vou editar esse vídeo e postar ainda hoje pra vocês. Então, um beijo, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.